uma palavra muito conhecida, porque chega momento de Natal, momento de Páscoa, a gente conhece a história da crucificação, ela é muito vista em filmes. Mas o que eu queria atentar a essa passagem que lemos aqui, é que Jesus estava condenado pelos homens. Ele estava condenado por nós. Mas ele não deixou de ser Rei dos Reis. Ponto. Muitas vezes, nós não mensuramos o que Jesus passou naquela cruz e no caminho daquela cruz. Estamos chegando ao final desse ano. Amanhã será o último dia. E é um momento que nós refletimos. São 2 momentos que nós refletimos bastante na nossa vida. É o momento em que você está em um velório e é o momento da virada de ano. São os 2 momentos que você mais reflete sobre a sua vida. No velório você reflete se você pode ser o próximo a morrer. E na virada você reflete sobre o que você não conseguiu fazer naquele ano. Veja, Jesus cumpriu um propósito na cruz. Ele conseguiu cumprir. Mas, de condenado pelos homens, ele era um rei. Em que para alguns, eles conseguiam ver Jesus como rei. Mas a outros, só viam mais um condenado, mais um criminoso, mais um malfeitor. Porque o sinônimo da cruz era um sinônimo de maldição para quem estava ali. Tanto que existiam 3 cruzes. E tanto da direita quanto da esquerda eram criminosos. Mas Jesus, não. Mas aos olhos humanos, dos homens, eles queriam que Jesus estivesse ali. E Jesus estava ali cumprindo um propósito. E veja bem, depois de todo o sofrimento do caminho até a cruz, Jesus consegue chegar até a cruz e olhar e pedir ao Pai que nos perdoe. Olha que interessante. Em meio a todo o sofrimento que ele passou, ele chegou num momento na cruz e pediu ao Pai que nos perdoasse, porque eles não sabem o que fazem. Mas estava se cumprindo um propósito. Mas mesmo assim, Jesus estava nos mostrando que nós, muitas vezes em nossa vida, não sabemos o que fazemos. Somos injustos em certas áreas. E esse é o momento crucial para que a gente possa refletir sobre o que a gente fez até o dia de hoje. Porque em meio a todo esse sofrimento, Jesus conseguiu pedir, interceder ao Pai para nos perdoar. Mas primeiro Ele nos perdoou. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor. É o amor incondicional em Deus. Mas o que me chama mais atenção, cara, são os bandidos da cruz. Porque Jesus estava com mais 2, um em cada lado, e ele ao centro. Então, existiam criminosos mesmo ao lado de Jesus. E isso me chamou muita atenção. Veja, um bandido quis negociar com Deus. O outro se arrependeu. Um bandido quis negociar a sua salvação diretamente com Jesus. Olha, se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. Ele estava barganhando com Deus, barganhando com Jesus, a sua própria salvação, meio que em deboche, não acreditando no que Jesus podia fazer. O outro reconheceu Jesus e se arrependeu. É muito conhecida essa passagem. A gente sempre quer ser o bandido que se arrependeu, né? Porque o cara foi até Jesus, se arrependeu, reconheceu Jesus. Mas eu estava meditando, lendo a passagem, e eu fiquei pensando, cara, o outro bandido é muito fácil, às vezes a gente é assim. Às vezes a gente quer negociar as coisas com Jesus, negociar as coisas com Deus. Olha, se acontecer isso na minha vida em 2018,
eu vou fazer isso para ti, eu vou ficar mais tempo orando para ti. Nós queremos negociar muitas coisas com Deus. Nós queremos negociar com Jesus coisas que são inegociáveis. Veja, Jesus já intercedeu por nós, porque nós não sabemos o que fazemos. Mas muitas vezes nós tomamos a postura de negociar com Deus. Talvez você está aqui hoje por mera formalidade. Talvez para não ficar em casa, para não pecar mesmo. Amém. Glória a Deus, você está aqui. E Deus vai falar com você essa noite, amém? Mas o outro reconheceu Jesus e se arrependeu, mas nem sempre foi assim. E isso me chamou muita atenção. Muito mesmo. Porque a gente conhece a história que o bandido foi e pediu para Jesus, para que ele lembrasse dele quando entrarem no reino e tal. Isso é o que a gente mais ouviu falar. Mas esquecemos que esse bandido que pediu isso, também blasfemou contra Jesus. Cara, a gente está com aquela, catequese impregnada na nossa vida. Mas se você for ler, e eu trouxe aqui em várias versões para você, que os dois bandidos zombaram de Jesus. Então, às vezes a gente olha, aquele bandido era legal, porque ele reconheceu Jesus e se arrependeu. Legal. Será que ele estava injusto ali também? Não, porque ali a gente leu na história que ele mesmo declarou: nós estamos aqui por justiça, pelos atos, e nós merecemos. Este homem nada fez. Ele mesmo reconheceu o seu erro. Mas veja, em Mateus capítulo 27, versículo 44, diz assim, igualmente, o ultrajavam os ladrões que ao seu lado haviam sido também crucificados. Veja, é plural. Os dois zombaram de Jesus. Às vezes a gente só se atenta para o bandido que pediu clemência a Jesus. Eu quero ser aquele bandido, mas espera aí. Ele também zombou de Jesus. Que história nós conhecemos? Essa é na versão King James. Eu trouxe várias versões para a gente proclamar aqui. A Almeida corrigida e atualizada diz assim, o mesmo lhe lançaram em rosto também os salteadores, que com ele foram crucificados. E a nova versão linguagem de hoje diz assim, e até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. O que fez o bandido da cruz se arrepender em tão pouco tempo? Você parou para pensar nisso? Eu parei para pensar nisso e eu perguntei para Deus, por que aquele cara pediu para que Jesus lembrasse dele? Sendo que a primeiro momento, quando Jesus estava levando a sua cruz ali, estava colocando a cruz na caveira, no Morro da Caveira, no Gólgota, ele também blasfemou contra Jesus. Mas por que isso? Veja, mesmo Mateus 27, se vocês quiserem acompanhar, um pouquinho antes, no 38, diz assim, então foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo, tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce dessa cruz. De igual modo também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo diziam, os outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel é ele? Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou tanto em Deus, livre-o ele agora, se lhe quer bem, porque disse que é o Filho de Deus.
o mesmo lhe lançaram em rosto também os salteadores que com ele foram crucificados. Em que momento existiu o arrependimento? Em qual momento da sua vida está o teu arrependimento? Se compare ao bandido da cruz. Em que momento da sua vida você está buscando esse arrependimento? Porque até então a gente conhece a história final. E é só em Lucas que você consegue o detalhe dessa crucificação. Nos outros evangelhos tu não vê falar algo em detalhes. Você só vê isso em Lucas. Nos outros evangelhos você não vê. Você só sabe que 2 bandidos foram crucificados, um à direita e um à esquerda, só, ponto. Mas esse detalhe aqui me chamou muita atenção. Para você ver que a Bíblia ela é detalhista. Nós temos que ser minuciosos ao estudá-la. Porque até então eu tinha entendimento que um bandido da cruz era o malvadão, que não queria saber de mais nada. E o outro era o bonzinho, porque reconheceu Jesus. Mas espera aí, teve um momento em que aquele bandido bonzinho também foi cruel. Até porque, senão ele não estaria numa cruz. Porque o único injustiçado ali era Jesus, irmãos. Amém? Nós temos que saber reconhecer os nossos erros. Começa por aí. Aquele bandido, ele teve um momento de arrependimento. E foi breve, porque a crucificação não demorou tanto tempo. E olha só, quando nós nos colocamos como esse bandido da cruz se colocou, ele parou de olhar Jesus no mesmo nível de cruz, e começou a olhar Jesus aos pés da cruz. Porque quem está aos pés enxerga quem está em cima. E qual é o seu nível de cruz? Será que você está no mesmo nível e não consegue enxergar quem Jesus é na sua vida? Olha, 3 cruzes, uma estava ao centro, estavam no mesmo nível. Um bandido olhou Jesus no mesmo nível. O nível de quê? De bandido, de criminoso. E o outro também enxergou isso, mas teve um momento em que esse cara olhou Jesus com outros olhos. Esse momento, quando você está embaixo, porque tinha várias pessoas embaixo da cruz. Esse momento é o momento em que elas olhavam para Jesus como rei, porque quem está acima é rei. Mas aquele bandido olhava Jesus como mais um homem. Ah, esse cara, se ele for bom, ele pode nos tirar daqui. Essa foi a negociação. Mas o momento em que você consegue enxergar Jesus acima das suas indiferenças, acima dos seus erros, você consegue enxergar que ele realmente é rei na sua vida. E aquele bandido chegou a esse ponto. Ele não tinha muito tempo, ele não tinha tempo de fazer grandes obras, quando ele pôde enxergar isso. Às vezes você está chegando nesse fim de ano e ainda não enxergou esse momento na sua vida. O que Jesus pode fazer? Um simples olhar de Cristo para você pode mudar todo o seu interior, toda a sua vida. Mas o seu olhar para Jesus também pode mudar. Porque tem que partir de você. Jesus não vai fazer algo à força. Ele tem que enxergar você. Você tem que enxergar Ele. Ele te vê com grandes olhos, olhos de amor. Veja, Jesus chegou, a primeira coisa que Ele fez foi pedir perdão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Tamanha misericórdia que Ele teve. E aí, talvez esse bandido chega nesse ponto, ao ponto de misericórdia, e reconhece os seus erros, e ele coloca o seu orgulho, a sua vergonha para baixo, e deixa Jesus ser exaltado.
Então aquele bandido, o bandido da cruz, bem conhecido entre nós, se depara com uma situação de arrependimento. E essa situação de arrependimento é que faz Jesus responder à oração dele, que ele pediu. Mas em que momento você está nessa crucificação? Imagine você, nesse momento, qual é o seu nível? Qual é o seu nível de arrependimento? Será que você está olhando Jesus no mesmo nível da cruz? Quando você passa a olhar assim, você está deixando Jesus de lado e dizendo que Ele não é necessário na sua vida, porque você está no mesmo nível dele. Mas nós somos dependentes dele, precisamos dele. Nós precisamos de Cristo em nós. O bandido, em momento de morte, ele estava reconhecendo Jesus como rei. A Bíblia não relata o que o bandido fez para estar ali, nenhum deles. Só relata o que Jesus fez para estar ali. Fez milagres, curou, orou, multiplicou pães. Você consegue saber o que Cristo fez, mas não consegue saber o que os bandidos fizeram. Sabe por quê? É muito mais fácil nós julgarmos o que vemos. Mas o que vocês não veem? O que é feito para mudar? Aquele pecado que os outros não veem é muito mais difícil. Porque ninguém está ali para te ajudar, a não ser que você abra sua boca para pedir. Não é verdade? É muito mais fácil você ajudar alguém a parar de fumar, porque é visível, você consegue ver isso. Agora, aquela pessoa que se masturba, você não consegue ver. E se ela não falar, você nunca vai saber. Como você pode ajudar alguém assim? Estou dando exemplos. Não estou acusando ninguém, mas se coloque aos pés da cruz para ver o que Jesus pode fazer por você. Esse bandido, ele deixou o orgulho de lado e começou a olhar Jesus para cima, como ele verdadeiramente é. E ele só enxergava o centro de tudo, porque Jesus é o centro da sua vida. Quando você deixa o seu orgulho de lado, automaticamente existe um arrependimento para que você possa receber o avivamento. Isso acontece. Jesus é assim. Mas Ele não vai fazer por você. Ele vai fazer com você. Jesus precisa de você. A gente costuma pensar, Jesus não precisa de nós. Ele precisa, cara. Não por Ele. Porque realmente Ele tem poder, Ele não precisa. Mas por nós, Ele precisa de nós. Jesus estava no momento de cumprir o seu propósito de morte de cruz. Por que Ele ia se preocupar com uma vida? Naquele momento, você já se perguntou isso? Porque Jesus deu atenção a um bandido bem no momento em que ele estava cumprindo o seu propósito. Por que Ele fez isso? Ainda um criminoso, porque Jesus sabia tudo que ele tinha feito. Às vezes, a gente não vai conseguir ir até os pés da cruz, sozinho. Nós vamos precisar da ajuda de alguém. Sempre vamos precisar para chegar até os pés da cruz. Que às vezes com a tua força tu não vai conseguir mesmo. Você vai precisar de um mentor, de um líder, de um supervisor, de um coordenador, de um ombro. Alguém vai te ajudar a chegar aos pés da cruz. Porque às vezes você não consegue deixar que o seu orgulho de lado, a sua vergonha, você vai precisar dessa sua ajuda. Você vai precisar. O bandido, alguém colocou ele na cruz. Amém? Alguém colocou o bandido na cruz, assim como colocaram Jesus.
Mas o reconhecimento é que a gente sempre vai ter um ponto de vista de Jesus. Não conseguimos reconhecer Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos aprender o que Jesus é nas nossas vidas. Nós nos movemos com um grande louvor, com grandes palestras motivacionais, mas a nossa maior mudança é de dentro para fora. Porque o exterior é fácil. Você pode dar um sorriso e estar muito mal. E você vai conseguir enganar várias pessoas. Não é verdade? Agora, dentro, como você está? O seu interior. A primeiro momento, aquele bandido, ele estava como bandido. Blasfemou. Ele foi também. Ele insultou Jesus. Mas veja, se você for ler o contexto da história, é muito engraçado porque quando o bandido pede para Jesus, para quando entrares no teu reino, lembra-te de mim, é engraçado porque Jesus não mencionou nenhuma palavra sobre reino. Então, como o bandido sabia de um reino? Ele reconheceu Jesus como rei. E ele sabia que aquele rei tinha um reino. E ele ganhou de herança ali o paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa foi a resposta de Jesus. Mas com certeza aquele bandido ouviu falar de Jesus. Porque Jesus era muito conhecido. E o momento crucial, e eu posso conjecturar aqui, desse momento de arrependimento para esse bandido, foi o momento que Jesus pediu ao Pai que perdoasse todos aqueles que estavam ali, blasfemando e insultando ele, porque eles não sabiam o que faziam. E quando esse bandido olha Jesus fazendo essa oração, ele olha, cara, esse cara não é o criminoso que eu achei que era. Ele é realmente o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Este é o Rei dos Reis. Por isso que nós chegamos até a outra mensagem, em que o bandido olha e pede, ele reconhece, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por favor, lembra-te, clamando em misericórdia, porque ele altamente reconheceu quem Jesus era. Quem Jesus é para você? É um Jesus de um bom louvor, de um bom grupo, de uma boa igreja, porque é fácil a gente reconhecer Jesus nas coisas que vemos, nas manifestações. É fácil, irmãos. Nós conseguimos. Mas agora, nesses momentos de festa, quando você está lá com a sua família, você consegue reconhecer Jesus? Você consegue reconhecer? Parece meio repetitivo chegar todo o final do ano e falar a mesma coisa, mas nós perdemos muitos irmãos nesse período de férias porque não vigiam, porque realmente não reconhecem Jesus. Eles só ouvem falar, ouvem alguns movimentos, legal, está no sábado, está na sexta, está no domingo, está nos grupos, nas casas, é legal. Mas o que você reconhece de Jesus na sua intimidade? Quanto tempo você não ora? Quanto tempo você não fala com o Pai? Quanto tempo você não para na frente do espelho e pergunta, quem sou eu? Talvez você saiu da sua casa pensando que hoje a atração vai ser legal, poxa, vamos receber um bom louvor, uma boa palavra, vou voltar para casa confortável, espiritualmente restabelecido. Mas como você está? Esse bandido da cruz reconheceu algo. Não existia mais solução.
que vai ser amanhã? Será que você chega até a virada? Não vai acontecer algo sobrenatural do domingo para segunda-feira, sabe? Domingo é 2017, segunda é 2018. Meu, vai acontecer algo sobrenatural, vai abrir o céu, eu vou ver Jesus descendo. Cara, não é um fato premeditado. Jesus, aos olhos dos homens, era mais um bandido. Talvez você, aos olhos dos homens que estão à sua volta, e isso eu digo na sua área profissional, nos seus estudos, na sua família, talvez você não é visto com bons olhos. Mas sabe o que realmente importa? É como Jesus te vê. Porque se eu for perguntar, você está feliz com Jesus? Beleza, amém, glória a Deus, é legal. Mas Jesus está feliz com você? Aí você para refletir, né? Porque daí parece que alguém falou alguma coisa para o pastor que está ministrando. Não, ninguém contou aqui pecado nenhum, nada. Mas como você está interiormente, define as coisas externas. Define até que ponto você pode mensurar o pecado, discernir o pecado, se manter firme e forte. Veja, você é livre para fazer todas as coisas, todas mesmo. Mas nem por isso você tem a liberdade de fazê-las. Você precisa discernir o que é certo e o que é errado, o que provém de Deus e o que não. Nós precisamos reconhecer, assim como esse bandido reconheceu, Jesus como rei. Muitas vezes nós reconhecemos Jesus de uma forma diferente, mas não temos a capacidade de chegar em casa, nos prostrar e pedir que Ele venha nos falar. Porque achamos que por estar em uma igreja, está tudo bem. Às vezes não está. Às vezes você está temporizando até um ponto que vai acabar estourando, sempre do lado mais fraco. E se esse lado mais fraco não estiver superado, algo vai acontecer. Você precisa lutar. Lutar não contra as adversidades, contra as opiniões contrárias, é lutar contra você mesmo. Porque a primeira coisa que esse bandido lutou foi contra o seu próprio orgulho, de enxergar o seu próprio erro. Ele fez isso. Para que depois pudesse reconhecer Jesus como quem Ele é. Mesmo em meio à morte, aquele bandido conseguiu uma resposta. Mesmo em meio à morte. E veja, o que para muitos era algo impossível, Jesus fez. Salvou mais um, porque para Jesus é um prazer trazer mais um para a família. Trazer mais um para a família. Porque Jesus olha com olhos de amor. Talvez você olhe, poxa, pregação chata, né? Estamos aqui num sábado à noite, penúltimo dia do ano, ter que escutar isso. Cara, Deus quer falar. Eu só não sei se você quer ouvir. Esse bandido recebeu o olhar de Jesus com amor. E isso bastou para ele se arrepender, cara. Bastou que Jesus olhasse para aquele homem e ele se arrependesse. Isso bastou. Aí gerou arrependimento, porque ele viu que Jesus tinha amor por ele. Muitas vezes você não vê, não reconhece que alguém ama você. Ou Jesus é um Jesus muito longe, muito distante para te amar. Não, ele é um Jesus bem de perto. Porque ele morreu naquela cruz para cumprir um propósito, mas ele ressuscitou. Então ele está vivo, por isso a cruz está vazia. Está na hora da gente parar e pensar, será que nós somos igual a esse bandido que se arrependeu? Ou será que somos igual ao outro? Em várias áreas da nossa vida.
depois de tudo que Jesus fez por nós, vale a pena a gente refletir sobre tudo que foi feito, todo o insulto sobre Cristo. Você está aqui hoje, você pecou. E eu não estou aqui com dedos de acusação, não, nem de julgamento. Mas você pecou, você sabe. E Jesus te trouxe aqui para que você se arrependa, assim como o bandido da cruz. Para que você possa ver Jesus com outros olhos. O bandido da cruz lutou. E ele recebeu a recompensa dele. Veja, tudo que Jesus faz não é em vão. Aqueles bandidos, os dois, blasfemavam e insultaram Jesus. Os dois, não somente um. E esse um, ele teve um arrependimento. Isso nos passa que Jesus sempre quer nos abençoar no nosso arrependimento. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, é a primeira coisa. Nós precisamos reconhecer o que fazemos. Não é porque hoje é dia 30 de dezembro que vai acabar tudo. Vai ter um novo recomeço? Vai, um novo ciclo vai se iniciar. Mas você quer começar tudo de novo? Para que não haja nenhuma mudança na sua vida? Você quer continuar como você está? Eu não sei, às vezes você pode estar sofrendo, você pode estar muito bem e estar só esperando porque eu dei o amém para ir embora. Ou você quer uma mudança na sua vida, cara. Para isso você precisa reconhecer Jesus como Rei.